Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez vamos para o capítulo 239, um dos capítulos mais pesados e ao mesmo tempo emocionantes do mangá. Afinal agora uma grande batalha está acontecendo e bem, Clover aparentemente não tem tanto poder quanto esses adversários, não tanto quanto gostaríamos de ter. Então vamos ver neste capítulo como tudo está desenrolando, como tudo está acontecendo. E eu já conto com o apoio de todo mundo para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo começa com o Yuno caído ao chão, aquela espada de ossos cravada em sua barriga e ele estava mortalmente ferido ali. Depois de sua batalha com Zeno, Yuno estava no chão, ferido praticamente até a morte, sem responder a nenhum grito de desespero. Black Clover, capítulo 239, o florescer da Yggdrasil. O capítulo começa com a fadinha Bel acima do Yuno, desesperada. Ela batia em seu peito, gritando e chorando ali. Ela chamava pelo nome do garoto, pelo nome do Yuno e dizia que não podia ser, por favor, não deveria ser verdade. Yuno não poderia a deixar, ela não queria ficar sem ele. Naquele momento a gente via um pouco de longe Ralph se aproximando da fadinha e do Yuno, completamente assustado também. Ele estava encontrando a Bel ali naquele estado chorando e não entendia direito o que estava vendo. Naquele momento ele percebe o quão ruim era aquela situação. Ralph se desespera enquanto chamava por Yuno, ele dizia: Senhor Yuno, você... Naquele momento o Cavaleiro Mágico cerrava seus punhos, ele não queria acreditar. Ele gritava que não deveria ser possível. Naquele instante, olhando pra Yuno e sem acreditar nos seus próprios olhos, ele começa a gritar: Não, Yuno, você ainda tem muito a fazer. Só que nesse instante, algo acontece. Um som de magia simplesmente surge ali. E do nada Ralph fica bem confuso, ele não consegue entender muito bem o que estava rolando. Naquele instante, ele começa a sentir uma pressão enorme e o chão parecia se mover. Aquele mago de espadas não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, ele se perguntava o que era aquilo. Neste momento, no meio ao chão, ele vê algo crescendo, do nada. Uma pequena florzinha estava brotando, mas do nada isso toma uma grande proporção. Aquelas flores nascem do chão e começam a tomar todo aquele lugar, tudo muito rapidamente. Todo o chão daquele ambiente, todos os membros do Alvorecer Dourado caído ali, passam a ser abraçados por aqueles cipós. Eles estavam sendo totalmente tomados por aquelas vinhas. Em apenas um instante, todos eles estavam abraçados por grandes árvores. Todos os membros feridos daquele esquadrão, agora antes no chão, estavam no ar. Eles estavam sendo levantados por uma árvore mágica que estava surgindo do absoluto nada. A gente via todos eles ainda inconscientes, mas algo completamente estranho estava acontecendo ali. Ralph, que estava ali no meio, vendo tudo isso acontecer, não entendia muito bem o que estava rolando. Ele começava a olhar para todas as direções, ver todo mundo sendo protegido por aquelas árvores. Ele então via flores nascendo a partir dali. E então, em meio a todo aquele medo, ele enxerga uma faísca de esperança. Ele olha para aquelas árvores e diz: isso realmente é. Um minuto depois, tanto ele quanto o Bel percebem que aquela era magia, uma magia utilizada pelo capitão do Yuno. Aquele era o poder mágico de William Vengeance. E essas árvores estavam brotando do absoluto nada para proteger os membros do esquadrão. Aquela era a magia de cura da árvore do mundo, o florescer da Yggdrasil. E realmente a gente estava vendo a grande árvore dos mundos, Yggdrasil, a árvore mitológica lendária que controlava a vida. Aquele poder da mitologia nórdica estava surgindo ali e estava protegendo a todos. Uma grande e bela árvore havia surgido. William Vengeance, mesmo sendo derrotado, ele quis proteger todos os seus companheiros. Talvez no seu último suspiro, ele tentou salvar o seu esquadrão. Naquele instante a gente percebe que aquilo tomou todo o lugar, e agora no chão estava caído ainda Yuno. Mas agora, o garoto da magia do vento passa a devagar conseguir abrir seus olhos. Ele havia sido protegido, salvo e curado pela árvore do mundo, pela magia de William. E então agora, em meio àqueles frutos e plantas, Yuno já conseguia se levantar. Ele se colocava sentado ao chão, enquanto prestava atenção em tudo o que estava acontecendo ali. Mesmo assim, ele ainda estava ferido e aparentemente sentindo alguma dor. Mesmo assim, ele já conseguia se erguer. Neste ponto, a Bel já estava quase chorando novamente, mas estava tão emocionada que não conseguia nem mesmo dizer o nome do Yuno. Ela tentava falar com ele, mas nem mesmo conseguia fazer isso. Enquanto isso, víamos seu olhar cheio de lágrimas. Bel estava incrivelmente emocionada e também feliz. Até que sim, ela consegue gritar. Desesperada, ela começa a chamar pelo nome do Yuno. O garoto então se mostra também feliz por estar a vendo e ela começa a agradecer. Ela diz que menos mal, pelo menos ele está bem. Isso realmente foi muito importante. E do outro lado, atrás de uma moita, o Ralph também se colocava feliz. Ele estava tranquilo. Ele realmente suspirava dizendo ufa, mas estava ainda suando frio. Neste momento a gente vai para um outro lugar. A gente começa a ver no meio daquelas árvores, no meio daquela nova floresta criada pela Yggdrasil, outros membros do Alvorecer. Agora víamos Leitoil e também Klaus. Eles haviam sobrevivido, mas não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Leitoil ficava olhando tudo à sua volta, enquanto Klaus se perguntava o que estava vendo. Ele via que estava vivo, mas não entendia como. Ele se perguntava se eles haviam sido salvos. Neste momento, os membros feridos do Alvorecer Dourado estavam despertando. E neste instante também aos poucos percebiam que aquela era a magia da árvore do mundo do Sr. William Vengeance. Mesmo estando salvos, todos estavam preocupados
preocupados, afinal, mesmo estando gravemente ferido, o capitão foi capaz de lançar uma magia poderosíssima de grande magnitude, uma magia capaz de curar a todos. Ele fez isso estando muito ferido. E então todos se perguntavam onde estava o capitão William Vengeance. A preocupação com ele era lógica, afinal eles não queriam acreditar que ele pudesse ter sido levado pelos inimigos. A tríade podia ter o capturado. Neste momento Yuno era capaz de se levantar, ele já estava se recuperando e ele se perguntava como estavam os outros. Então, indo um pouco mais à frente, ele consegue ver todo aquele estado gravíssimo. Ele realmente não queria acreditar no que estava em sua frente, toda a destruição que estava presenciando, todos os seus companheiros feridos. A gente percebia que a magia do William só era capaz de curar aqueles que estavam apenas feridos, mas quem perdeu sua vida realmente não pôde recuperar. Yuno então de longe via Siren. Ele estava ali, na Yggdrasil, ele estava preenchido por aquela árvore, mas mesmo assim a sua vida não voltava. Ele permanecia com seus olhos fechados e sem conseguir se recuperar. Para ele era tarde demais. E outros membros do esquadrão então se aproximavam de Siren, percebendo esse trágico acontecimento. Eles diziam que não, chamavam pelo seu nome, mas não queriam acreditar que isso realmente fosse possível. Siren permanecia ali, de olhos fechados, e do outro lado a gente via Leitoy e Liklaus. Eles não queriam acreditar no que estavam vendo também. Todos diziam que não podia ser de jeito nenhum, isso não deveria ter acontecido. Víamos Ramon também. Ele lutou com tudo que tinha. A árvore do mundo Yggdrasil realmente chegou até ele, mas não foi o suficiente. Ramon também havia perdido sua vida e estava ali, de olhos fechados, em frente aos seus companheiros. Ele não conseguiu escapar da morte. A tríade realmente trouxe grandes perdas ao reino de Clover. E aqueles cavaleiros mágicos não queriam acreditar. Olhando os companheiros do seu esquadrão que estavam sem vida, eles diziam que pessoas à beira da morte poderiam ser salvas. Eles poderiam ser protegidos pela magia do William. Mas era natural que mesmo com a magia do capitão William Vengeance tomando todo aquele lugar, eles não seriam capazes de salvar pessoas que já morreram. Naquele instante a gente via todos os membros do Alvorecer Dourado tristes vendo as perdas do seu esquadrão. Vários membros estavam gravemente, mortalmente feridos, mas outros haviam perdido suas vidas. Eles se agarravam na mais pequena faísca de esperança, tentando salvar a todos, mas mesmo assim não eram capazes. Eles acabavam tendo que aceitar e chorar a morte de seus companheiros, vários deles. O esquadrão do Alvorecer Dourado havia sido atingido por um ataque demoníaco e muitas vidas foram perdidas. Tudo isso em uma luta para proteger seus companheiros e todo o reino de Clover. Todos estavam no mais puro estado de desespero. E Yuno então, enquanto se aproximava de todos eles, percebia que a metade do seu esquadrão estava morta. Poucos membros foram capazes de suportar o ataque da tríade. Poucos deles foram capazes de enfrentar magos de nível 0. E isto era algo realmente assustador. Yuno então começa a ficar desesperada, amaldiçoando a si e toda a tríade. Ele começava a lembrar aos poucos de tudo que aconteceu ali, dos seus adversários, daquele homem que gritava ser mais forte, e também do brutal ataque de Zenon, que iria mostrá-lo o que era o verdadeiro poder. Naquele ponto, Yuno cerra seus dentes e começa a suar frio e também chorar. O garoto estava completamente desesperado e depois disso ele grita. Tem uma mistura de fúria e tristeza. Ele não queria acreditar naquilo, ele não queria aceitar aquilo. Vários dos seus companheiros, vários dos membros do seu esquadrão, várias das pessoas que eram sua nova família, todos eles foram vencidos pela tríade. E no meio daquele lugar cercado por árvores, Yuno cai de joelhos. Ele começa a observar tudo aquilo à sua volta, toda aquela paisagem e também destruição. Além disso, a gente via também um ambiente um pouco distante de Clover, um ambiente banhado por neve. Depois disso, percebemos que eles aparentemente estavam no reino invernal. E então, aos poucos, se afastávamos, indo distante da árvore Yggdrasil. Estávamos saindo daquele ambiente e indo para um local completamente diferente. Ali viemos Vanica, completamente feliz. Ela estava sorrindo muito, dizendo que era excelente. Em seu tapa-olho, víamos o brasão de Spade. Ela estava correndo na neve animadíssima, enquanto gritava que há muita coisa a se fazer. Eles teriam bastante trabalho para levar o nível sombrio de volta para casa. Além disso, ela ainda gritava empolgadíssima, dizendo que gostaria de saber ainda como Loropética e os outros estavam indo, como eles farão. Ela contava muito com que todos estivessem esperando ela cheia de energia para uma batalha legal. Afinal, para ela, só assim valeria a pena destruir todo mundo. E então víamos Vanica sorrindo muito, acompanhada de seus seguidores. Ela, como membro da tríade, tinha algumas pessoas que acompanhavam como seu exército pessoal. E agora eles estavam indo diretamente ao reino de Heart. Ela estava pronta para iniciar um ataque àquele lugar. Ela queria enfrentar pessoalmente Loropética e todos os seus companheiros. E ao contrário de Zenon, ela realmente mostrava uma grande empolgação. Neste momento a gente vai para um outro lugar completamente diferente, onde ouvimos uma voz dizendo uma única frase: a humanidade é perversa. Percebíamos então que aquele homem dizia que eles estavam cheios de ira, medo, ódio, desejos de vingança e destruição. Na verdade, para ele, todos os humanos tinham personalidades malvadas por natureza. E assim ele acreditava que para todos este mundo era chato e também entediante. Percebemos então que aquele era Dante, o rei de Spade. E ele estava aparentemente ali em seu palácio de gelo. Então, em apenas um segundo, ele começa a flutuar no ar. Depois disso, ele começa a dizer que bem, já estava na hora dele também ir à sua própria missão. Dante, o rei de Spades, então começa a sorrir e diz que ele está extremamente ansioso e também empolgado para
saber que tipo de pessoa ele era, o homem chamado Yami Sukehiro. Sim, Dante, o rei de espadas, tem como alvo o próprio Yami, o capitão do esquadrão de Asta. Este era o próximo objetivo da tríade. E assim temos o fim do capítulo 239 de Black Clover, onde veremos que uma nova guerra irá começar pela tríade. Dante e Vanica estão próximos a atacar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Eu quero ver os comentários de vocês aí embaixo. Comentem o que acharam, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!